Olá, bom dia! Nossa equipe ficou responsável por falar um pouco sobre o século XII, seus principais acontecimentos, suas relações políticas, a cultura e entre outros. Vem com a gente! O século XII, que durou entre 1101 e 1200, é marcado por importantes transformações e acontecimentos históricos, sendo eles políticos, econômicos, sociais e culturais. Nessa época, destaca-se o surgimento de um novo elemento social, que é a burguesia. Nesse período, há um importante renascimento e crescimento das cidades, e acontece que a vida cotidiana se torna mais urbana depois de um longo período de vida rural. Outro importante fato histórico são as cruzadas, que se estendeu entre o século XI e XII, e que por conta desse acontecimento há um desenvolvimento nas comunicações internacionais entre a Europa Ocidental e o Oriente, e também trocas econômicas, e o fortalecimento do poder real e do clero nas cidades mercantis. É importante frisar que as cruzadas não tinham exclusivamente o cunho religioso. Elas também foram bastante marcadas por mercadores emergentes que viram nela uma oportunidade de expandir seus negócios, abrindo novos mercados e obtendo lucro ao abastecer os exércitos que atravessavam a Europa a caminho do Oriente. Outro objetivo das cruzadas era unificar as forças da cristandade ocidental, que foram divididas por guerras internas, e assim eles focaram as suas forças e suas energias em um inimigo comum, os chamados infiéis muçulmanos, o que promoveu grandes intensificações entre o comércio entre o Ocidente e o Oriente, o que estava sendo afetado com a expansão muçulmana. O fenômeno das cruzadas foram de suma importância para a Idade Média. Isso porque, apesar de não ter alcançado seu objetivo religioso, eles promoveram grandes mudanças em toda a Europa, como a reabertura do Mediterrâneo, à navegação e assim ao comércio europeu. Bom dia, meu nome é Samuel. Vou falar um pouco sobre Sir Ian Langton Scott. Sir Ian Langton Scott é um renomado diretor e produtor de filmes britânicos, conhecido por fazer filmes do gênero suspense, ficção científica e épico. E também ele é conhecido por mesclar os três gêneros, ocasionalmente, entre filmes e tal. De todos os profissionais que ele contratou, 50% vieram de escolas de elite, como The Royal Club, The Royal Company, etc. Entre seus filmes, o que não tem como deixar passar é o A Cruzada, que será o nosso objeto de análise hoje. Olá, professor, eu me chamo Luma e agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme A Cruzada, que é um filme histórico, um filme épico e muito conhecido. Bom, ele estreou em 2005 e é classificado por ser um filme do gênero drama, ação, guerra e ficção histórica. Ele conta a história da retomada dos muçulmanos a Jerusalém. Eu, Luma, subjetivamente acho muito interessante a análise do filme, A Cruzada, porque ele permite e faz com que a gente compreenda aspectos muito interessantes sobre a sociedade medieval. Por isso eu acredito que explorar a indústria cinematográfica é de extrema importância, uma vez que ela tem um largo alcance na sociedade contemporânea, né? O filme retrata a história de Balian, um ferreiro francês que é convencido pelo pai a acompanhá-lo em sua jornada rumo a Jerusalém. Um dos pontos altos do filme, e o que torna épico, é a forma com qual o cenário da época é retratado. Ainda em luta pelo repentino suicídio da sua esposa e a morte do seu filho, o ferreiro Balian junta-se ao seu pai distante nas cruzadas a caminho de Jerusalém. Após sua chegada na Terra Santa, o cenário já não é de muita paz, fruto da ação de dois cruzados, que acreditavam que Jerusalém deveria ser completamente dominada pelos cristãos. Baile, então, segue os valores de seu pai, completamente dominada pelos cristãos. Baile, então, segue os valores de seu pai e passa a servir como cavaleiro do rei, buscando manter a paz na região. O momento histórico retratado em Cruzada é o momento de trégua entre cristãos e muçulmanos, ocorrida no século XII, desdenhada por Bailin e Ibelin e pelo rei dos Saracenos, Saladino. O fato ocorreu entre a segunda e a terceira cruzada e culminou com a entrega de Jerusalém a Saladino, no intuito de evitar novas carnificinas na região.
As Cruzadas mudaram a produção literária da época, ou seja, é um acontecimento de grande importância e assistir esse filme é de grande adição à sua bagagem cultural, uma vez que o comportamento da sociedade, as vestimentas e entre diversas outras curiosidades são condizentes com o que realmente aconteceu na época, né, no século XII. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu tô aqui para falar sobre George Duby, que foi um historiador francês especializado na Idade Média. Bom, ele deu início aos estudos dele em 1949 em Lyon. E assim que ele terminou os estudos, ele começou a trabalhar como professor assistente e posteriormente, ele passou a dar aulas como professor na Universidade de Bono-Sousa e também passou pela Aix-en-Provence. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas o nome vai estar escrito aqui certinho, nota para vocês verem. Como eu já disse, ele foi um historiador especializado na idade medieval, e ele escreveu 70 livros e coordenou obras. As principais foram a História da Vida Privada, O Tempo das Catedrais, As Três Ordens ou O Imaginário do Feudalismo e O Cavaleiro, a Mulher e o Padre. Bom, dado encerrado aqui o que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham conseguido adquirir o que eu queria passar para vocês, conhecimento, e eu vou deixar vocês agora com o Dak. Bom dia, meu nome é o Dak e agora eu vou falar um pouco sobre o livro As Damas do Século XII, que é do francês George Duby. Então, a obra relata que a desigualdade está na sociedade desde o século XII e que a representação feminina é muito importante na sociedade. Diante disso, George Duby decide retratar e caracterizar a importância dos direitos femininos na sociedade. O francês viu a ausência das mulheres nos lugares de poder e, inconformado com a situação, ele decide criar sua própria trilogia com o nome As Damas do Século XII. Sujeito à submissão, opressão, violência e total injustiça, o objetivo desse francês historiador era acabar com o tabu da desigualdade e poder conquistar a liberdade das escolhas das mulheres.